Como vai, bonitona? Como vai, bonitão? Aqui é o professor Odair, professor de História, e aqui nós estamos dando início à segunda aula sobre Grécia Antiga. Então, se você está chegando agora, está caindo de paraquedas e não viu a primeira aula sobre Grécia Antiga, seria bom, aconselhável que você acompanhasse a primeira parte de Grécia Antiga, e nós estamos ali falando do início, né, dos três primeiros períodos, o período pré-homérico, o período homérico e o período arcaico. Para essa aula, nós estaremos comentando sobre os dois últimos períodos, importantíssimos períodos, o período clássico e o período helenístico. Tudo bem? Então vamos à aula. Esse período clássico é um período interessante, curioso, importante, porque é um período que a Grécia chega ao seu auge, no máximo do seu esplendor, do seu domínio, da sua magnitude, e contraditoriamente também é o período em que a Grécia entra na sua decadência, né? Então, alguns pontos, alguns tópicos importantes que a gente vai abordar nessa aula foram guerras, né, como as guerras médicas, né, a guerra do Peloponeso, o enfraquecimento da Grécia e a sua posterior dominação por um povo estrangeiro, que no caso foi os macedônios. Então, a primeira das guerras complicadas que a Grécia se mete nesse período clássico são as chamadas guerras médicas. As guerras médicas têm esse nome curioso, né, porque os inimigos dos gregos, que eram os persas, na época eram chamados de medos, por isso guerras médicas. E você observa aqui no mapa, né, o poderoso Império Persa, como você deve se lembrar em aula anterior, a gente comentou sobre os persas, que eram um povo imperialista, queriam dominar toda a região do Oriente, né? E também tentaram dominar regiões europeias, como aqui na Península Balcânica, a Grécia, né? Então, você deve se recordar bem que os persas conquistavam, tornavam as áreas conquistadas como suas províncias, que eles davam o nome de satrápias, né? Interessante perceber que nessa guerra, as guerras médicas, Atenas, né, uma das cidades gregas muito importantes, ela se destaca muito por conta da sua marinha de guerra. E a primeira guerra médica, porque foram três, né, foi em 490 e a última guerra em 468. Então durou bastante tempo, né? E os gregos saíram vencedores dessa guerra. E aí, o interessante é que os gregos partem para uma tática interessante, né? Eles têm, sob a liderança de Atenas, né, a ideia de montar um bloco militar, e esse bloco militar recebia o nome de Liga de Delos, que a ideia seria interessante, muito interessante. Todas as cidades gregas, para evitar novas invasões, mandariam dinheiro, mandariam recursos, mandariam armas para a ilha de Delos, que sob a administração de Atenas, né, ali comporia essa fortaleza militar, para se caso houvesse alguma outra invasão de um povo estrangeiro, como aconteceu com os persas, os gregos eles já estariam preparados, né, equipados para combater esse inimigo. Então, repare, era uma ideia interessante, né? Aqui a gente vê algumas cenas importantes, né, como, por exemplo, as batalhas marítimas, né, lideradas por Atenas, algumas batalhas em terra, que aí quem se destacava bastante era Esparta, porque tinha uma infantaria praticamente imbatível. Então, algumas das cenas das guerras médicas aí. E, como eu destaquei, Atenas teve uma participação fundamental e importante nessas guerras médicas, né, e também na organização da Liga de Delos. Atenas, nessa época, era liderada, governada pelo bonitão aqui, Péricles, né? Sei que Péricles, quando a gente fala em Péricles, você logo lembra, né, um músico, um cantor de samba aí, mas Péricles é um nome grego, nome de um importante líder, um governante, tão importante que o período que ele governou foi conhecido em Atenas como o século de ouro ou o século de Péricles, né? Importante por quê? Porque além de ter governado com muita eficiência, né, desenvolveu muito comércio, desenvolveu muito a parte militar e também deu muita atenção para artes, né?
para as artes, para a filosofia, para a arquitetura. Foi no governo dele, por exemplo, que se reconstruiu, né, a Acrópole, que havia sido destruída em uma das batalhas contra os persas, né? Construiu o Parthenon, né? Construiu vários outros templos, como o Templo de Nice, Erechtheion, enfim. Durante o governo desse cidadão aqui, Atenas chegou a se constituir como uma das mais populosas cidades da antiguidade, né? Atingindo aí aproximadamente 250 mil habitantes. No entanto, o grande problema disso tudo é que Atenas se tornou essa potência usando o dinheiro da Liga de Delos, né? Se você se lembra bem, eu expliquei que a Liga de Delos era um bloco militar que as cidades-estado deveriam mandar recursos, dinheiro, para prevenir, para que a Grécia ficasse armada, para se caso houvesse outros invasores, esses recursos da Liga de Delos seriam acionados para defender, né, para defesa contra o inimigo. No entanto, Bonitão aqui usa os recursos da Liga de Delos para construir esses templos, palácios e tornar Atenas muito, muito, muito bonita, e de fato ficou muito bonita, a cidade mais bela da Grécia Antiga. Mas obviamente que as outras cidades, né, não gostaram nem um pouco disso. Um dinheiro que deveria ser de utilidade pública acabou sendo utilizado para o benefício de uma única e exclusiva cidade, no caso a cidade de Atenas. Principalmente Esparta não vai gostar nada disso. E se você entendeu o que eu acabei de explicar, né, esse vai ser o motivo da Guerra do Peloponeso, da Guerra Civil do Peloponeso. E o que é uma guerra civil? Uma guerra civil é quando você tem dentro de um mesmo país, dentro de uma mesma nação, né, lados em conflito. Quando a gente fala guerra, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, são países contra países. Mas a guerra civil, dentro de um mesmo país, grupos lutando um contra os outros, como você vê aqui na imagem, né? Você vê aqui, né, exércitos, por exemplo, de Esparta contra exércitos de Atenas, né? E por que isso, né? Já comentei a formação da Liga de Delos, que Atenas usou de maneira sacana os recursos da Liga de Delos para embelezar sua própria cidade. Esparta e outras cidades não gostam nada disso e formam então uma outra liga militar, a Liga do Peloponeso, né? Então tem início a guerra em 431 a.C. e termina em 404 a.C., lembrando que a contagem do tempo antes de Cristo ela é decrescente mesmo, né? E veja só, você aí que é bom em matemática, 27 anos de lutas, muitos homens mortos, né? Guerra é guerra. Muitas cidades destruídas, plantações destruídas. E quem é que vence a Guerra do Peloponeso? Esparta. Quem é que perde? A Grécia inteira. E por quê? Porque a Grécia ficou enfraquecida durante esses 27 anos de luta, né? A Grécia ficou muito vulnerável. E o que acaba acontecendo é que uma potência estrangeira, perto da Grécia, a Macedônia, se aproveitando da fraqueza, né, da Grécia, tenta invadir, luta contra os gregos, e na famosa Batalha de Queroneia, que foi no ano de 338, né, os gregos são derrotados. E a Macedônia invade a Grécia e domina a Grécia através do líder, o rei Filipe II. Ok? Filipe II, no entanto, ele morre, né, 2 anos depois, em 336 ele morre, e quem vai assumir o poder no lugar dele é Alexandre Magno, que por conta de todos os seus feitos acabou ficando conhecido na história como Alexandre o Grande. E por que isso? Porque esse bonitão, ele não se contentou apenas tão somente em conquistar a Grécia. Olha, aqui está a Macedônia, aqui a Grécia, e veja aqui esse mapa. Ele vai conquistar regiões, né, no Oriente praticamente inteiro, no Egito, na Síria, na Pérsia, o antigo Império Persa, vai chegar próximo à Índia, né? E o interessante nesse processo, na medida em que ele ia avançando, se você observar com calma, com atenção esse mapa aqui, você vai ver que tem vários locais aqui chamados de Alexandria. Como que acontecia? Alexandre era um profundo admirador da cultura grega. Ele próprio havia sido educado, né, por um dos grandes filósofos gregos, que a gente vai comentar daqui a pouco,
o Aristóteles, né? Então, na medida que ele ia avançando, ele ia fundando nas cidades, nos territórios que ele conquistava, ele ia fundando bibliotecas, né? Alterando o nome do lugar para Alexandria e fundando bibliotecas. Com isso, ele ia promovendo a cultura grega aqui no Oriente. E a mistura da cultura grega com a cultura do Oriente ficou conhecida na história como o helenismo, né? Por isso que esse período da história da Grécia Antiga é conhecido como o período helenístico, porque os gregos na antiguidade eles tinham esse nome, eles eram conhecidos como os helenos, né? A Hélade, né? Por isso a denominação período helenístico. E cultura e religião grega, né? E aí que a gente lá, ainda na primeira aula sobre Grécia, a gente falou, né, da importância das coisas fenomenais que esse povo, essa civilização desenvolveu, que influencia até os dias atuais, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, né? Os gregos fizeram os Jogos Olímpicos em celebração aos deuses que na mitologia deles moravam no Olimpo. Curioso que, na medida em que aconteciam os Jogos Olímpicos, as cidades que estavam em conflito paravam seus conflitos para fazer a celebração dos Jogos, né? As atividades esportivas em celebração aos deuses, né? Falando em deuses, né, conhecido por todos, né, vários personagens da mitologia grega. Os gregos, dentro da sua religião, eles eram politeístas, eles adoravam vários deuses. E o interessante nesse processo, os deuses gregos, eles tinham características humanas. Eles tinham defeitos, tinham qualidades, virtudes humanas. Se diferenciavam dos seres humanos apenas pela questão da imortalidade, né? Arquitetura grega, o teatro grego, né, também fenomenais. O teatro surgiu na Grécia Antiga, eles não chamavam de teatro, eles chamavam de tragédia, né, de comédia. A arquitetura, né, maravilhosa que eles desenvolveram e está lá até os dias de hoje, né, as ruínas da Grécia Antiga ainda se encontram, né, em algumas localidades da Grécia atual. E a filosofia, né, foram os gregos os primeiros a desenvolverem essa preocupação em entender o sentido da vida, né? Aqui você tem alguns dos principais filósofos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, né? Se você está no ensino médio, ou se não está, você certamente vai cursar no ensino médio, a disciplina de filosofia, e aí você vai entender o porquê que os filósofos gregos foram tão importantes para o desenvolvimento, né, do pensamento, do raciocínio filosófico. E como sempre, para a gente terminar, deixo aqui algumas dicas, né, de filmes para você entender melhor a Grécia Antiga, né? Já falei isso e vou repetir sempre. Eu sou daqueles que entende que o cinema, né, séries, são ferramentas, são meios importantes para a gente aprender história. Então, um filme meio longo, mas muito interessante, Alexandre, que vai contar, né, basicamente das conquistas de Alexandre o Grande. Um filme muito conhecido, muitos de vocês já devem ter assistido, 300, que vai falar dos 300 de Esparta, vai relatar especificamente de uma das batalhas, né, dos gregos contra os persas nas guerras médicas. Percy Jackson tem esse nome, é um filme mais ou menos recente, né, aqui de 2010. Percy Jackson é uma referência a Perseu, né, que foi um semideus importante dentro da mitologia grega, né? E a Mulher Maravilha, filme recente, de 2017. Para quem não sabe, a Mulher Maravilha era uma amazona. As amazonas eram personagens importantes aí da cultura da mitologia grega. E várias são as referências nesse filme aqui dessa mitologia grega. Ok? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Anotem aí as suas dúvidas para a gente esclarecer, né, nos canais disponibilizados pela escola aí para a gente desenvolver esse conteúdo importante que é a Grécia Antiga, ok? Um abraço a todos, muito obrigado por sua paciência, muito obrigado por sua atenção e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.